Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. E nosso entrevistado de hoje é o vereador Carlão do PT, que vai falar sobre o processo de impeachment que está correndo, que está tramitando aqui no governo federal da presidente Dilma Rousseff. Olá, vereador, muito obrigada pela presença. Pâmela, eu que agradeço mais uma vez o convite para estar aqui falando com a população de Campinas. Obrigada, vereador. O senhor, sendo do PT, claro que é contra o impeachment da presidente, mas na opinião técnica, na sua opinião como parlamentar, como deveria ter sido o processo, na verdade? Veja bem, Pâmela, eu acho que é uma pauta política no país bastante, que há muita controvérsia. Mas a peça de denúncia com o pedido de impeachment para a presidente Dilma não caracteriza um crime de responsabilidade. Porque se fosse real, existe o impeachment na Constituição, isso é inegável. Mas o impeachment ele precisa ser acompanhado de uma denúncia-crime. E se a pedalada fosse crime, nós não tínhamos um governador aqui no país que não tivesse que ser cassado, inclusive prefeitos, que é importante discutir a partir desse elemento, discutir do ponto de vista legal. Que o aspecto político que está sendo discutido, da questão da corrupção, da Petrobras, do desemprego, essa é uma pauta política importante para ser debatida. Realmente é uma realidade, na sua opinião, é uma vivendo essa realidade há uma mesmo crise, mas ela não é consequência desse problema fiscal. A crise política ela é consequência de uma crise mundial que vem desde 2008. Eu acho que precisaria separar este assunto para que os parlamentares pudessem se concentrar do ponto de vista legal, do que a presidente está sendo acusada e aí sim ver se está sendo ou não ferido a Constituição. Eu penso, e pelo que eu tenho acompanhado, não há um crime que justifique impeachment a presidenta pelo que está sendo denunciado. Então, eu penso que mais a pauta política que tem levado vários parlamentares a considerar, e juristas também, a considerar isso um crime. Porque outros presidentes fizeram, outros governadores fizeram e o Tribunal de Contas sequer julgou as contas que eles estão considerando que é pedalada e que a pedalada é crime. Então, isso, eu penso que há um oportunismo nesse debate da cassação da presidenta que faz com que vários parlamentares, senadores, deputados se mobilizam para tirar o mandato da presidência da República. E o partido tem sofrido, né? Ele está no seu pior momento, querendo ou não, em relação à imagem perante a sociedade. E a que se deve? O que o senhor acha? A que se deve essa imagem que o PT está tendo hoje? Olha, Pâmela, eu penso que qual é o erro que eu considero que o partido cometeu? Foi um erro de jogar o jogo dos partidos burgueses. Ou seja, essa relação promíscua da troca de doação privada de campanha fez com que, para que o PT pudesse disputar em pé de igualdade, também recebesse financiamento privado de campanha. Ocorre que esse financiamento privado de campanha obriga você a fazer um governo de coalizão e eu acho que se há algum erro que nós cometemos foi a construção dessa coalizão com partidos tradicionais ligados à oligarquia patronal aqui nesse país, fez com que o partido ficasse refém da base de governo dos parlamentares. No caso do vice, né? Que hoje é o Michel Temer. Exatamente. Eu acho que a política de aliança não fez bem para o PT e acabou fazendo com que o PT se igualasse na estratégia de campanha igual a qualquer outro partido. E acho que isso não fez bem. Não fez bem porque um partido socialista, um partido dos trabalhadores, não poderia ter seguido essa estratégia. Porém, precisa ser responsabilizado
as pessoas que fizeram a operação e não crucificar o partido como estão crucificando. Porque as delações... Em nenhum momento, generalizar não é bom em nenhuma instituição, em nenhum partido, de forma alguma. De forma alguma. Porque eu acho que se hoje há um combate real à corrupção, foi porque na gestão do governo Lula, na gestão da presidenta Dilma, não houve uma interferência do governo em engavetar a investigação, como foi feito em governos anteriores. O fortalecimento das instituições, o fortalecimento da Polícia Federal, o fortalecimento do Ministério Público, ele se deu nesses últimos 10, 12 anos, durante o governo do Partido dos Trabalhadores. Então, eu penso que, diferente de outros governos que engavetaram, né, o procurador engavetou, tanto é que o atual advogado do presidente da Câmara, do Eduardo Cunha, é ex-procurador-geral de Justiça do país, que foi um dos responsáveis por engavetar dezenas de denúncias de corrupção que houve no passado. Mas eu acho que nós temos que enfrentar essa situação, porque eu acho que esse problema pode fazer com que o partido saia mais maduro, saia mais forte dessa situação no momento que for se julgar o mérito. Porque hoje nós estamos numa fase de investigação, quem tinha que ser preso está sendo preso, e eu acho que, se precisar, nós temos que Independente do partido, tem que ser investigado e penalizado, né? Claro, claro. O que se torna injusto é transformar essa crise de corrupção como se fosse uma prática ou tivesse começado no governo do Partido dos Trabalhadores. É uma prática que nós temos que... é inaceitável, mas ela começou há muito tempo, por isso que há muito tempo a gente vem tentando fazer a luta pelo fim do financiamento privado de campanha. E pela reforma política, né, que é necessária. Pela reforma política. Eu acho que esses dois elementos é que, de verdade, vão combater a corrupção aqui no nosso país. E quais são os pontos da reforma que seriam importantes no combate à corrupção, vereador? Olha, eu penso que já tivemos um pequeno avanço, que nessa eleição já de 2016 já não vai ser permitido o financiamento privado de campanha. No entanto, o patrão pode fazer financiamento. Então, a pessoa física vai poder fazer financiamento. Então, nós tememos por essa medida. Mas eu acredito que 3 elementos são fundamentais. Primeiro, que é necessário uma convocação de uma constituinte para fazer a reforma política, porque com este Congresso, onde nós temos mais de 200 parlamentares que estão denunciados, eles não vão fazer a mudança que a população precisa. Então, para a reforma política, o fim do financiamento privado de campanha, limitar o financiamento físico para que as eleições se igualem, eu acho que é o elemento principal e fundamental para uma reforma política. A outra, a fidelidade partidária. Nós precisamos ter uma fidelidade partidária, porque nós assistimos aqui na casa mesmo a dança das cadeiras, as pessoas mudam de partido como se muda de roupa. E isso fortalece os partidos que são partidos de aluguéis, que se criam só com o papel de poder participar do processo eleitoral, alugando espaço das suas legendas. Então, a fidelidade partidária, o financiamento privado de campanha e a constituinte exclusiva para fazer essas mudanças são o caminho que eu acredito que vai, de fato, ser mudanças estruturais que vão possibilitar com que essa relação promíscua que existe entre o público e o privado seja combatido e a gente poder combater a corrupção de vez. Porque o privado se aproveita, né, dessa ligação com o poder público para poder se beneficiar, então... Claro, com certeza. E há um elemento importante, por isso que eu sempre, quando venho aos programas, eu tento falar da importância de trabalhar na educação, porque a corrupção, ela nasce desde uma fila de banco, quando as pessoas... Quantas pessoas a gente não vê usar o filhinho do outro para passar na frente na fila? Então, nós precisamos corrigir a corrupção a partir de um processo de educação e de mudanças estruturais que mude a consciência e a cabeça das pessoas. Dizer assim, olha, o que é público
é público, o que é particular, essas coisas não podem ser misturadas. E ela começa desde o nosso comportamento. Sim, o comportamento individual das pessoas vai ajudar a combater com os grandes grupos empresariais, que os grandes grupos empresariais interfiram no processo político e, assim, a consequência disso é que depois a corrupção prevalece. O exemplo mais claro disso é que, se você pegar as doações de campanha, as empresas doaram para a campanha para todos os candidatos. Quando eles fazem esse tipo de prática, é porque já esperam facilidades na relação com o poder público. E isso nós não podemos permitir que continue. Da mesma forma que os pais têm que dar o exemplo aos filhos, os governos também têm que dar o exemplo, né, vereador? O senhor comentou que vários congressistas estão sendo investigados, são acusados, e ainda assim alguns estão sendo cogitados para fazer parte de um possível ministério do vice Michel Temer. Aí é uma incoerência. Claro, né? Totalmente. Eu acho que isso mostra o quanto a democracia está sendo ferida com esse processo de impeachment. Porque quando acontecem as mobilizações de rua, já em junho de 2013, havia uma pauta política colocada pela sociedade que ia desde a questão do valor do transporte, a péssima qualidade de saúde nos municípios, nos estados. Tanto é que até hoje muitos movimentos de ruas não conseguem aceitar a presença de políticos. Então há um descontentamento com o conjunto da política. Então, nós, políticos, precisamos... E respingue vocês, né? Claro, porque com certeza. você, por mais que faça um trabalho bom, a pessoa tem ainda aquele preconceito. Né? Exatamente. E nós precisamos dar exemplo para a sociedade. Dar exemplo significa a gente ter um comportamento de não aceitar, por exemplo, a troca de partidos da forma fácil como é feito, o debate em relação aos programas e aos projetos sociais sem discutir com a sociedade, que eu acho que é isso que vai reeducar a nossa população para que a gente seja um país ainda mais forte e consiga trazer as mudanças necessárias. Uhum. Bom, e o processo no Congresso passou, né? Cerca de mais de 360 deputados votaram a favor do impeachment e 137 votaram contra. Agora, o próximo passo é a análise no Senado e, posteriormente, a votação em plenário. Qual que é a sua expectativa, vereador? Olha, eu penso que pelo cenário que a gente tem visto, eu acho que deve repetir no Senado a votação pelo afastamento da presidente da República, que deve ficar afastado por 180 dias. Nesses 180 dias vai haver o julgamento. A nossa expectativa é que a gente possa discutir com o conjunto da sociedade que, independente do que vai acontecer com a presidência da República, nós precisamos sair forte desse processo. A sociedade precisa sair fortalecida, porque o que está por trás dessa tentativa de afastamento da presidenta nada mais é do que rebaixar as conquistas sociais. Basta ver os projetos dos possíveis substitutos da presidente da República, já apresentaram a sua proposta, né? Diminuindo o investimento no Minha Casa Minha Vida, diminuindo o investimento no Bolsa Família e agravando a situação quando agora a CPMF, para o substituto da presidenta, parece que está se tornando a salvação. Quando a Dilma propunha isso, não servia. Agora até a Fiesp está aplaudindo. Então isso deixa nós trabalhadores bastante preocupados com a perca de direito, aproveitando essa crise política, porque todas as vezes na história que houve crise política, os trabalhadores perderam direitos conquistados. Por isso que a gente torce por um país melhor, independente de qualquer partido, né, de qualquer ideologia, né, vereador? Com certeza, eu acho que... Porque, como o senhor falou, os trabalhadores, nós que estamos ali mais embaixo da pirâmide que sofremos, né? Com certeza. Então, a nossa luta vai ser de continuar nas ruas, continuar mobilizando os trabalhadores para a defesa dos direitos, daquilo que nós conquistamos nesses últimos 12 anos em particular, e conquistas históricas como a CLT, nós temos que se manter mobilizado para que um próximo governo, um novo governo, ou a continuidade, ou mesmo a continuidade do governo Dilma,
nós precisamos ter uma política econômica que privilegie a classe trabalhadora. Tá certo. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço. E o programa Em Pauta fica por aqui. Você não deixe de acompanhar a programação da TV Câmara Municipal de Campinas com as demais notícias do município, do estado e também do governo federal e as novidades aí do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.